Fala aí pessoal, tudo bem? Eu ganhei esse presente da Cris, do meu brechó itinerante, que eu já soltei um vídeo de garimpe comigo aqui, e é com ele que eu vou desenvolver 3 formas de styling completamente diferentes. O cuidado, o carinho na embalagem, não preciso falar nada, né? Mas desse lenço, desse aqui eu preciso falar, pessoal. Um lenço na malha de algodão listrada, ou seja, de imediato já trazendo despretensão, longo mesmo, trazendo então diversas possibilidades de styling pra gente aqui. Começando com uma proposta mais social, com que todo mundo facilmente consiga se identificar utilizando do lenço como acessório na bolsa. Decidi apostar nessa calça vintage de alfaiataria da Krishna, inteiramente no crepe de alfaiataria que já apareceu por aqui recentemente, se eu muito não me engano. Complementando então ela com essa camisa masculina da Diesel, inteiramente no tricoline, ou seja, em uma gramatura mais estruturada do algodão, inteiramente na padronagem. Percebam que uma padronagem extremamente sutil, acompanhando tanto o tom da calça quanto o tom que a gente tem na lista do lenço. Pra deixar tudo mais elaborado, ainda entrando nessa atmosfera, nesse cenário social, decidi apostar nesse cinto vintage da Mr. Cat, inteiramente em couro legítimo, com esse trabalho trançado, ficando praticamente mimetizado na calça. Decido apostar no tênis branco pra deixar tudo mais urbano, mais moderno, porque mesmo no cenário social, pessoal, a gente tá em 2025, né? Puxando então a luminosidade da camisa pra baixo e trazendo esportividade pra ela. Finalizo com essa bolsa estruturada em formato mini, com isso trazendo seriedade e acompanhando muito bem a atmosfera da composição, trazendo preto como um elemento pra firmar essa tríade de cores que vocês tanto sabem que eu gosto, utilizando então do lenço como um acessório na bolsa. Não fiz nada mais pessoal do que utilizar da amarração ao redor de toda a alça da bolsa, sendo que na real você pode fazer isso com qualquer bolsa, com qualquer alça de bolsa, inclusive deixando mais curto. Com isso ainda mais sério, ainda menos despretensioso, mas o movimento que eu tenho com o balançar da bolsa, com caminhar, com isso mergulhado na atmosfera social, mas sem deixar de trazer a minha personalidade através do vestir, se adequando ao momento, trazendo informação no cinto, trazendo informação na camisaria, trazendo informação na própria bolsa. Finalizo com essa armação que me remete muito a Ray-Ban Vintage, inteiramente transparente, inteiramente em degradê, porque não tem nada mais descolado do que entrar no escritório com óculos em cima da cabeça, pessoal. Ainda mais um óculos assim, trazendo uma pegada mais disruptiva, assim como os acessórios, assim como o tênis. Aqui numa proposta mais casual, mas ainda assim alinhada, ainda assim com muita bossa, utilizando do lenço de fato como uma echarpe. Sendo que pra isso eu decidi desenvolver uma produção em monocromático, puxando exatamente o tom que eu tenho nas listas. Tô aqui também com uma blusa em malha de algodão, comprimento crop de gola levemente mais alta, com isso mantendo a casualidade, mantendo a despretensão, só que com um certo alinhamento a mais, percebe? Sendo que eu sigo a mesma ideia com short, nesse formato boxer mais esportivo, mas inteiramente no linho puro. Na moral, pessoal, na moralzinha mesmo, peças garimpadas em momentos diferentes, de marcas diferentes, e o quão bem elas não ficaram mimetizadas no meu tom de pele. Mas como eu bem contei, utilizando dos tons que a gente tem na lista, inclusive o branco. Aqui com uma jaqueta em denim clássico, formato boxe, bem quadradinho, bem tradicional. Mais uma vez no algodão, só que dessa vez na gramatura da sarja, fazendo com que ela fique mais estruturada. Esse formato boxe acompanhando perfeitamente o formato da composição, o formato do short, pessoal. Pra fechar essa composição numa tríade de 3 cores, decidi apostar nessa bota Ferragamo, ficando mais alto nessa estética de montaria, só que percebam, uma montaria mais urbana, mais descolada. De imediato também me fazendo pensar nesse óculos em acetato com estética de Ray-Ban Vintage, e segue trazendo presença, mas ainda acompanhando a bota. Finalizo com essa shoulder bag da Leni Niemeyer, no couro mais maleável, no couro texturizado, tanto acompanhando a base que a gente tem na composição, quanto a peça-chave. Como eu já sabia que essa gola levemente mais alta ia impedir o meu maximalismo de acessórios, decidi então utilizar a Sharp como protagonista. Mas não de forma comum, como você bem esperava, gata garota, mas de forma disruptiva. Aqui com essa bolsa em formato mini, inteiramente em couro legítimo, também texturizado. Com isso, pessoal, percebam, com cada peça trazendo presença à sua forma, mas ficando extremamente harmoniosa através da cartela de cores. Não fiz nada além do que passar os filetes desse lenço por dentro da alça dessa mini bolsa, na moralzinha, pessoal, que bosta de imediato, hein? Permitindo que o lenço ainda traga movimento de acordo com caminhar, ainda mais pensando no peso da malha de algodão. Com isso trazendo muita casualidade, com isso trazendo muita despretensão, mas ainda muito alinhamento diante do styling total. Aqui finalizando com a proposta talvez mais vintage, que mais mergulha no street style, utilizando do lenço como cinto. Só que dessa vez utilizando da bolsa como ponto de partida e o cinto como um elemento que enfatiza ela, mas ainda mantendo seu protagonismo. A bolsa nesse formato clássico maxi da Birkin, inteiramente na construção de patchwork, unindo diferentes tons de couro, diferentes texturas. Com isso trazendo muita personalidade e muita irreverência a uma peça extremamente social, extremamente mais séria, percebe? Mais uma vez, acompanhando muito bem os tons que a gente tem nas listas, e então fazendo com que eu desenvolva os demais elementos nessa composição. Com isso, escolhendo essa camiseta teoricamente tradicional, mas percebam, inteiramente no tricô canivete
canelado, não só nesse formato slim, que modela o corpo sem marcar, não só com essa manga levemente mais alongada, mas com esse aviamento inteiramente drapeado que gera o efeito de babado. De imediato pensei nessa wide leg da Bershka que eu garimpei recentemente, com a cintura bem alta, bem encaixada, a perna mais ampla. Com isso já trazendo bossa a essa composição numa cartela bem de anos 60, também me fazendo pensar nessa botina vintage. Masculina, camurçada, de fato mergulhada nessa atmosfera da indumentária, então puxando esse tom açafrão da camiseta pra baixo. Essa pegada da botina bem masculina com a calça mais ampla por cima, pessoal, nada mais anos 2000 do que isso. Só que numa cartela de cores bem característica de anos 60, como a gente bem falou. Já que a botina enfatiza a camiseta, decidi enfatizar então a wide leg com o óculos de acetato. Estética de old Hollywood, preciso falar mais? Então decido trazer o lenço como um cinto, apenas com uma amarração lateral, trazendo mais uma vez movimento. Sendo que percebam, ele traz o único tom da bolsa que a gente não trouxe na composição. Com isso, mantendo o protagonismo dele, como eu bem te contei, gata garota. Com isso, ilustrando pra vocês como um acessório, um elemento pode transitar em diferentes ocasiões, diferentes stylings, tudo dependendo da mensagem a ser transmitida. Sendo que, na moral, pessoal, na moralzinha mesmo, o que eu mais gosto nessa composição é a atmosfera vintage bem evidenciada, sendo que a gente não tá com nada mais do que peças contemporâneas. Mergulhando nas suas informações, utilizando, aliás, das suas informações pra trazer muito da minha personalidade ao vestir. Sendo que você que já bem me conhece, irmãozinho, não precisa duvidar que eu vou sair assim mesmo, né? O efeito canelado do listado, os recortes angulares da botina, toda a textura que a bolsa por si só traz. Quero muito saber o que você achou das formas de styling que a gente desenvolveu. Quero muito que você tenha a oportunidade de conhecer o brechó da Cris, que fica em Humaitá, porque eu mesmo tô pra fazer uma visita pra ela. Então vai que a gente não se esbarre e acaba garimpando junto. Fui!